Grande Prêmio de Miami, vitória histórica, primeira dele na carreira, de Lando Norris, piloto da McLaren, que venceu depois de 110 grandes prêmios. Já era mais do que esperada, mas será que ele venceria com ou sem o safety car? Falaremos disso e muito mais. Bem-vindo a mais uma análise de GP aqui comigo. GP de Miami, segundo GP do ano com corrida sprint, isso significou menos tempo para todas as equipes encontrarem o melhor setup, tanto para a corrida quanto para a classificação. Aliás, corrida sprint e classificação da sprint. A Ferrari e a Alpine foram as únicas que não levaram atualizações para Miami. E das outras, a McLaren foi a que mais se atualizou. Ao todo, foram 10 regiões atualizadas pela McLaren. Asa dianteira, soalho, entrada do radiador, suspensões dianteiras e traseiras, dutos de freios dianteiros e traseiros e bin-wing da asa traseira. Lando Norris recebeu todas as atualizações, já Piastri tinha apenas a metade. O motivo de fazer assim é proteger do teto de gasto de orçamento. Você tendo dois carros diferentes na mesma pista, fica mais fácil medir a real diferença entre um e outro, e caso a atualização não dê certo, você economizou dinheiro ali no outro carro. Na classificação da sprint, pole do Verstappen, com Leclerc em segundo e Pérez em terceiro. Verstappen não fez uma boa volta e ficou surpreso com a pole, mas as surpresas mesmo foram duas: Ricciardo em P4 e Tsunoda em P15, e as duas Mercedes fora do Q3, P11 e P12. Norris errou na sua volta e ficou apenas em nono, com Stroll superando Alonso por 44 milésimos. Na largada da sprint, Pérez erra a freada e passa reto, abrindo o caminho para o Ricciardo em terceiro. Hamilton, que vem lá de trás, exagera também, tentando ultrapassar a Haas por dentro, e na freada acaba acertando Alonso, que acerta Stroll, que acerta Norris. Hamilton tentou ultrapassar 5 carros nessa freada. Stroll e Norris abandonaram e isso foi muito ruim para a McLaren por ficar sem informações e ritmo de corrida das atualizações para poder comparar com o carro do Piastri. Safety car e relargada tranquila. 2 voltas depois o Pérez já ultrapassa o Ricciardo e Ricciardo da volta 12 até a 19 segurou Sainz e Piastri como nos velhos tempos. Foi muito bem e conseguiu uma 4ª posição de respeito para Racing Bulls. Kevin Magnussen começou a segurar todos os pilotos atrás dele, como ele já fez em outras oportunidades para proteger o Hülkenberg, que estava à frente e na zona de pontuação. Se defendendo contra o Hamilton, ele cortou a pista e levou a primeira punição de 10 segundos do final de semana. Hamilton também levou um drive-thru, que foi convertido depois para 20 segundos, quando acabou a corrida, por exceder a velocidade no pit lane, e com isso, os dois pilotos caíram lá para trás em suas colocações. Logan Sargent, depois das punições, conseguiu um P10 em seu país. É uma pena que a sprint só pontuou entre os 8, mas fez uma boa corrida o americano. Vitória de Verstappen, mas dessa vez não foi muito tranquila. Abriu apenas 3,3 segundos para o Leclerc, o que acendeu uma luz de alerta na Red Bull. Pérez completou os 3 primeiros. Pelo novo formato do final de semana sprint, depois da corrida sprint, eles podem alterar o carro para a classificação da corrida principal e tentar corrigir os problemas que eles tiveram. Classificação da corrida principal. A alegria de Ricciardo durou pouco, muito pouco. 3 horas depois de um P4, ele não passou do Q1, ficando atrás do Sargent com a Williams, enquanto o Tsunoda foi para o Q3. Stroll, mais uma vez, classificou à frente do Alonso com 2 décimos dessa vez. Os dois ficaram pelo Q2, mas é um desempenho impressionante do canadense. No Q3, pole de Verstappen com Leclerc em segundo, Sainz em terceiro e Pérez em quarto. Mas o que chamou a atenção foi que tanto Verstappen quanto Leclerc erraram na segunda tentativa. O asfalto muito quente, em torno de 50 graus, fez com que os pneus macios trabalhassem uma janela muito curta entre a temperatura ideal e o superaquecimento. Ferrari e a Red Bull tiveram o mesmo top speed nas duas retas longas, 338 km/h na reta principal. Leclerc estava 380 milésimos mais rápido que o Verstappen até a curva 16. Perdeu 4 décimos e meio até o final da reta seguinte. O Verstappen, assim como no ano passado, consegue fazer a diferença nessa curva 16, mostrando a força do RB20 na tração. Leclerc estava muito bem entre as curvas 4 até as 7, mostrando que a Ferrari conseguiu um bom compromisso entre gerar downforce e ainda manter a velocidade de reta. Max Verstappen consiga ganhar nas 3 reacelerações importantes da pista que antecedem as longas retas, saída das curvas 7, 16 e 17, reforçando a força da tração do RB20. Na segunda tentativa do Verstappen, ele estava a 3 décimos e meio mais rápido que a sua melhor volta. Acabou entrando com mais velocidade na curva 16 e perdeu toda a vantagem na saída ao longo de toda a reta. Leclerc também estava quase 4 décimos mais rápido que a sua melhor volta e entregou tudo na curva 11, a mesma que ele errou lá no treino 1.
Antes de falar da corrida principal, não custa lembrar que esse vídeo é apoiado pela F12Bet, o nosso parceiro de apostas esportivas, e sempre muito importante frisar que só jogue se for com responsabilidade. Duas apostas que achei interessante nesse GP e que fui feliz em ambas. Número de pilotos que terminariam a prova e o primeiro a abandonar. Com a confiabilidade dos carros de hoje, poucos GPs terminam menos que 18 carros, quase nenhum. Claro, circuito de rua tem sempre o fator risco. Outra é quanto quem abandona primeiro. Com essa odd tão grande, você pode escalar a umas 4 ou 5 posições que mesmo assim ainda pode sair no lucro, claro, se não tiver nenhum acidente na largada que tire algum dos primeiros. Corrida, todos na frente com pneus médios e o Hamilton o único dos 10 com pneus duros. Leclerc largou muito mal e Pérez mais uma vez errou muita freada, quase que ele enche a traseira do Verstappen e sai de lá desempregado de Miami. Piastri se aproveitou e subiu para terceiro. Na volta 4 ele já ultrapassa o Leclerc, sobe para segundo e começa a dar pinta de que ele poderia chegar no Verstappen. Até a volta 21, Piastri estava conseguindo se manter a uma distância de mais ou menos 3 segundos e meio para o Verstappen, até que o Max errou a chicane e acertou o cone. Dá para ver que quando o carro sobe e desce, ele desce com muita força e bate o assoalho na parte de trás do canto esquerdo, inclusive sob a base do cone. Depois da corrida foram encontrados danos nessa parte do assoalho relatados pela Red Bull e o Christian Horner afirmou que ele perdia cerca de 2,5 décimos na curva 1 em todas as voltas devido a esse dano. Vamos falar disso lá na frente. Tivemos um safety car virtual e o Max foi para o box. Todos os pilotos da frente pararam entre a volta 19 até a volta 28, com exceção de Lando Norris. Na volta 28, o safety car que mudou toda a corrida. Magnussen em disputa com Sargent se posiciona por fora e depois por dentro para tentar o X. O problema é que o Sargent estava já meio carro à frente do Magnussen e não sei se ele não viu ou não imaginou que o Magnussen estaria ali. Fez a curva como se não tivesse ninguém e os dois bateram. O regulamento diz que se o Sargent estava a mais de meio carro na frente, que era o caso, no apex, ou seja, no meio da curva, era o Magnussen que deveria ter recolhido. Minha opinião é que os dois forçaram muito e eu daria apenas incidente de corrida. Sargent deveria ter dado mais espaço e o Magnussen não deveria ter forçado tanto. Safety car. E aí, o que mudou toda a corrida, um erro dos comissários. Norris estava em primeiro com 11,6 segundos de vantagem para o Verstappen, que já havia parado quando acontece esse safety car. A McLaren avisou o Norris do safety car no meio da maior reta do circuito, mas ele só recebe a sinalização do posto de prova na reta dos boxes. Ele passa por 2 pontos sem sinalização e aí na entrada da reta que ele vai receber a sinalização que era safety car. A direção errou, talvez por estar acostumada com o Verstappen sempre liderando, e ao entrar com o safety car entrou na frente do Max, que era o segundo colocado na saída da curva 3 e segurou o Max como se ele fosse o líder. Qual que seria o procedimento correto? Deixa todo mundo passar e aguarda o Norris chegar. A equipe pediu para que o Norris segurasse o ritmo, mas sem referência do safety car à sua frente. Enquanto o Norris estava acelerando, o Verstappen estava preso atrás do safety car. Ele acelerava, freava atrás do safety, acelerava, freava atrás do safety. Para ter uma ideia como isso fez a diferença, só na reta mais longa entre as curvas 7 e 11, Norris aumentou a diferença em 9 segundos. A diferença que era 11,6 pulou para mais de 30 segundos. Piastri, quando parou uma volta antes, perdeu 27,8. Caso Norris parasse sem o safety car na mesma volta que parou o Piastri, ele voltaria mais de 2 segundos atrás do Sérgio Pérez, em 7º colocado. Se ele parasse com o pelotão já compactado atrás do safety car, ele perderia 12 segundos em relação aos demais. Ele voltaria atrás do Alonso na 12ª posição. Em nenhuma dessas duas hipóteses, acredito que o Norris venceria. Andar atrás do Pérez, Sainz, Piastri e Leclerc, todos com DRS e conseguir superar 1 a 1 até o final da corrida, seria muito difícil fazer isso sem deixar o Verstappen embora. Na relargada, Norris se mantém à frente, muito bem por sinal. Max tenta atacar na primeira volta, mas não consegue. E dali em diante, Norris era superior. Olhando o ritmo dos dois, Norris foi mais rápido, cerca de 2 a 3 décimos em todas as voltas depois da relargada. Será que foi o assoalho quebrado do Max? Max quebrou o assoalho na volta 21, mas desde a volta 19, 2 antes, Norris já era mais rápido. A diferença de Max para o Norris estava mais na sequência até a curva 16, justamente onde o Max errou e acertou o cone. E analisando 2 voltas, a 19 antes do cone contra a 36, que é uma volta com
os pneus duros não tão usados ainda. Esse trecho é muito parecido. É difícil afirmar isso sem os dados, até porque estamos falando de Max Verstappen, que poderia se adaptar a qualquer coisa e meio que esconder isso na telemetria. Ele pode simplesmente adaptar o jeito de guiar e o tempo ser parecido ali a ponto da gente não conseguir enxergar a dificuldade que ele está tendo. Mas por esses dados que a gente tem aqui, que a gente tem acesso, não parece que afetou muita coisa não. Inclusive na curva 1, a curva que o Christian Horner disse que ele perdia mais ou menos 2 décimos e meio só lá na curva 1, na volta 36, por exemplo, ele foi até mais rápido do que a volta antes do acidente. Lógico, o carro está mais leve, mas mesmo assim, nos dados que temos, não parece ter sido tão afetado assim como a Red Bull colocou. Volta 34, a outra polêmica. Sainz e Piastri. Sainz tenta ultrapassar o Piastri por fora e o Piastri dá aquela espalhada legal. Piastri empurrou o Sainz para fora, mas para mim, disputa normal. Sainz chegou a reclamar pedindo que ele devolvesse a posição, mas quem estava na frente na hora do apex, no meio da curva, era o Piastri. Na volta 39, o Sainz tenta mais uma vez no mesmo ponto, só que agora ele está por dentro. Ele freia tão dentro que ele trava as rodas traseiras, freia muito forte por isso, e na parte sem aderência. Ele dá aquela traseirada, coloca o volante reto para segurar e nessa ele acaba indo para cima do Piastri e acaba acertando o Piastri. Nessa o Piastri levou a pior, por danificar a asa dianteira, teve que ir para o box e teve a sua corrida arruinada. Essa disputa gerou uma punição de 10 segundos para o Sainz depois da corrida. Minha opinião, se for para punir o Sainz por isso, o Piastri também deveria ter sido punido antes também. Na primeira disputa, os dois só não tocaram porque o Sainz tirou para não bater. Eu, particularmente, preferia que não punisse ninguém. Os dois jogaram pesado e acabaram se tocando. Eu preferia encarar isso como incidente de corrida e estimular esse tipo de disputa. Mas se é para punir, acho injusto ter punido só o Carlos Sainz. Lando Norris venceu com mais de 7 segundos de vantagem para o Verstappen pela primeira vez, depois de 110 grandes prêmios. Uma vitória muito aguardada pelo Norris e festejada por todos. Hamilton aplaudiu quando passou por ele, Verstappen, Alonso foi até ele quando desceu do carro. Todos ficaram felizes pela vitória do Norris, porque se tem um cara no grid que merecia no mínimo várias vitórias na Fórmula 1 e estava demorando muito, esse cara é Lando Norris. Esse gráfico temos quem mais ganhou e quem perdeu posições na corrida. Alonso ganhou 6 posições, chegando aos pontos. Tsunoda ganhou 3 posições dentro do top 10, o que é muito difícil. E o Norris ganhou 4 com a estratégia e um empurrãozinho da direção de provas. O lance do Magnussen ainda gerou uma punição para ele de mais de 3 pontos na superlicença. Com isso, Magnussen vai para 10 pontos em um máximo de 12. O regulamento diz que quando um piloto atinge 12, ele é banido da corrida seguinte e os pontos zeram. Cada ponto anotado na superlicença vence com um prazo de 12 meses. O mais antigo do Magnussen vence dia 9 de março de 2025, portanto ele está pendurado até lá. Caso ele seja suspenso de uma corrida, a Haas tem que colocar alguém no seu lugar nessa corrida específica. Existem 2 nomes mais possíveis. Pietro Fittipaldi, que é reserva e já fez 2 grandes prêmios substituindo o Grosjean em 2020, e o Berman, que substituiu o Sainz na Ferrari esse ano ainda. Infelizmente, muito provável que o Berman tenha mais chances do que o Pietro, pela pressão que a Ferrari possa fazer em querer dar mais quilometragem para ele usando a equipe Haas. Falando um pouquinho dos ritmos das outras equipes. Ferrari estava consistente andando no mesmo ritmo do Verstappen, a um passo atrás de Norris. Anima a pensar que eles vão levar uma atualização muito grande para Imola, pelo menos é o que se espera. Se essa atualização da McLaren se confirmar eficiente em Imola e a Ferrari conseguir dar esse pequeno passo que falta adiante, poderemos ter um campeonato dos sonhos com as 3 equipes disputando até o final. Já pensou? A Red Bull também prometeu uma atualização para Imola. Será que enquanto os outros estão de passo em passo, a Red Bull vai lá e dá um salto? Outra que prometeu um novo pacote para a Imola é a Aston Martin. Eles estão confiantes que darão um grande passo adiante, já afirmaram que se não funcionar, a temporada vai ser bem complicada para eles. Inclusive, ainda sobre a Aston Martin, vou voltar nisso, desempenho do Lance Stroll em Miami. Ele tem sido muito criticado, mas ele foi mais rápido que o Alonso nas 2 classificações. É por isso que eu arrumo confusão toda vez que eu vejo alguém colocar ele como um piloto horrível, como se ele fosse pior do que os pilotos da base. Esquece, não cai nessa. O Stroll às vezes faz suas besteiras, mas num dia bom, ele pode ser tão bom, tão rápido, quanto um fenômeno num dia ok, como foi o caso em Miami. Mercedes também trará um pacote de atualizações para a Imola. Foi talvez a maior decepção desse final de semana, já que chegaram a liderar uma corrida sprint lá na China. E hoje, se eu fosse escalar as forças, seria
Red Bull, Ferrari um passinho atrás empatada com a McLaren e 2 passos atrás Mercedes com Aston Martin. Penso que a Ferrari e a McLaren estão mais próximos da Red Bull do que Mercedes e Aston Martin estão delas. Claro, em Imola, todos levando novidades, tudo isso pode mudar. Grande Prêmio de Imola vai acontecer no dia 19 de maio, no horário que a gente gosta, finalmente, 10 horas da manhã. Marca o início da parte europeia, normalmente é aí que a gente realmente tem certeza das forças do campeonato e vai nos dar um panorama geral de como deve se desenvolver dali para frente. Obrigado a você que continua nos prestigiando aqui. Se não nos segue nas outras redes, tá aqui todos os nossos canais. Se não tá inscrito aqui ainda, se inscreve, liga o sininho, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos porque é sempre muito importante esse retorno de vocês.